Aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar aí, amém? Aleluia. Quarta-feira é dia de culto do quê? Bom, vou falar pra você que para sair de casa nesse frio, só ser vencedor não basta, tem que ser mais que vencedor. Porque a vontade de ficar em casa é grande, é ou não é? Mas os mais que vencedores estão aqui hoje para ser edificados, para ser cheios da presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra lá no livro de Hebreus, capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre a fé que não recua, a fé que não retrocede, amém? Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 até o versículo 39, diz assim, ó: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança. Repita assim: necessidade de perseverança. Para que, feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Diga assim: eu sou o justo que vive pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo nesta noite, meu Deus, traga revelação sobre a nossa vida, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Pai, conosco. Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, Senhor, derrama da Tua bondade, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta noite, meu Pai, para que tudo que seja ministrado aqui seja a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, você já percebeu que existe um espírito de desistência hoje, parece que agindo no mundo, e infelizmente muitas vezes até mesmo dentro da igreja? Você já percebeu que muitas pessoas têm desistido de diversas áreas da vida? Há muitos anos atrás, eu não sei se a pastora, se a Carol, a pastora Bruna lembra, a gente fez uma campanha logo no comecinho da Vida Plena, com um livro chamado 21 Dias de Poder na Vida de um Discípulo. E o último capítulo, o 21º dia, falava sobre o poder da conclusão, o poder de você terminar as coisas, o poder de você começar e ir até o fim. Mas hoje, meu irmão, a gente tem visto que as pessoas têm desistido das coisas muito fácil. Você vê, por exemplo, os casamentos. As pessoas têm desistido do casamento muito fácil. Eu, quando casei com a minha esposa, eu sempre falei para ela, falei assim: amor, o divórcio para mim não é uma opção. Não é uma opção. Se a gente casou, vai ter que dar certo. Por quê? Se você casa tendo o divórcio como uma opção, na primeira dificuldade você faz o quê? Você para. Quando você casa e tem o divórcio, quando você começa a fazer, por exemplo, um curso, uma faculdade, e você casa pensando na possibilidade que se não der certo eu desisto, na primeira dificuldade a gente faz o quê? A gente desiste, a gente joga tudo pro alto, larga a mão. E é comum, principalmente nos casamentos, a gente ouvir as pessoas dizendo assim: estou cansado do meu casamento, estou cansado do meu esposo, estou cansado da minha esposa. Sim ou não? Só que é engraçado, a pessoa fala assim: estou cansado do meu casamento, eu vou desistir. Mas peraí, quem está cansado, descansa e continua, não desiste. Está cansado, então descansa. Descansa em quem? Descansa no Senhor e continua, e avança. Mas as pessoas acabam sempre optando por desistir. Por quê? Porque desistir é sempre a opção mais fácil. Só que a questão é que o Espírito Santo, ele nunca trabalha com a opção mais fácil. Ele sempre te dá a opção mais difícil. Porque a opção mais difícil vai exigir de nós o quê? Fé, confiança. Porque para desistir não precisa de fé. Para desistir é só você largar a mão, deixar para lá e continuar a vida. Mas o Espírito Santo nunca nos dá essa opção. O Espírito Santo nunca chama ninguém, nunca coloca nada no seu coração para no meio da caminhada ele dizer para você: não, desiste. Se quando você casou, você declarou assim: não, meu casamento foi o Senhor que me deu, então esqueça a possibilidade de divórcio, esqueça. Porque o Deus nunca te chama, nunca te coloca num propósito, nunca coloca um sonho no seu coração, pensando que se ficar difícil, Ele vai te dar a opção de desistir. O Espírito Santo nunca vai usar a opção da desistência.
ele sempre vai querer que nós optamos pela parte mais difícil. Por quê? Porque a parte mais difícil vai exigir de nós fé. É continuar. Para continuar nós precisamos ter fé. Porque a gente vai olhar aquele cenário que muitas vezes o diabo cria na nossa vida, em áreas da nossa vida, e vai ficar soprando no seu ouvido assim: desiste, não dá certo, desiste, larga a mão. Mas o Espírito Santo sempre nos chama, meu irmão, para que nós avancemos. E o que nós lemos lá no livro de Hebreus, no versículo, os primeiros versículos que a gente leu, diz assim, ó: tendes a necessidade de perseverar. Em algumas traduções, a necessidade da perseverança. Então ali, o escritor de Hebreus está deixando claro para a gente, vai chegar um momento que perseverar vai ser uma necessidade. E necessidade, muitas vezes, necessidade ela não é uma escolha, ela é uma obrigação. Eu preciso continuar, eu preciso ter perseverança, eu não posso desistir. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, vamos falar um pouco hoje sobre a fé que jamais recua. Primeiro, a fé que jamais recua. A fé jamais recua porque ela me capacita a viver a palavra. A fé, ela te capacita a viver a palavra de Deus. Quando você recebe o rema, quando você recebe aquela palavra de Deus na sua vida, e você tem certeza, tem fé daquilo, automaticamente, qual que é a nossa atitude? A gente começa a viver baseado naquela palavra, sim ou não? É como uma criança. Você já prometeu alguma coisa para uma criança? Quer perder o sossego? Promete algo para o seu filho. Principalmente se estiver ali por volta dos 6, 7, 8 anos de idade. Eu e minha esposa falamos para o meu filho mais novo, falei para ele, ó, ele queria, presente de aniversário, queria que a gente desse um upgrade no celular dele. O celularzinho dele tá baqueado, tá sem memória, tá com a tela trincada. Ele quer uma capinha, ele quer que troque a tela, quer uma bateria nova porque a bateria tá viciada, e um chip e um cartão de memória para colocar os joguinhos dele. Porque a minha esposa vai compensar com o meu celular novo. Mas a gente falou para ele, fez, não, no seu aniversário, a gente vai fazer isso, a gente vai trocar tudo. Irmãos, todo dia ele lembra disso. Ele já sonha com isso, porque na cabeça dele, se o pai prometeu, o pai vai cumprir. Na cabeça dele não trabalha com a possibilidade de que vai chegar meu aniversário e meu pai não vai fazer. Ele tem certeza disso, ele já sonha com o celular, ele já está se projetando com quais jogos ele vai baixar no cartão de memória, como vai ser. Então a mente dele, a visão dele, não está mais naquele aparelhinho quebrado. A visão dele está naquilo ali novo, renovado, restaurado, com mais memória. É assim, o posicionamento, a atitude que Deus espera de nós. Quando Ele coloca uma promessa, uma palavra no seu coração, Ele espera que a partir daquele momento, você comece a viver baseado na palavra que Ele te deu. Que nós devemos crer naquilo que o Senhor nos colocou no nosso coração, e quando você crê, automaticamente a sua atitude muda. A atitude do meu filho mudou completamente. Ele simplesmente já não vê mais o problema. Ele já não vê mais a dificuldade de jogar no celular tudo trincado, porque ele sabe que no dia que eu prometi, ele vai ganhar um celular restaurado, ou um celular até mesmo novo. E é por isso que muitas vezes, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças, porque o coração da criança não duvida. Você falou, ela acredita. E tem algumas passagens, alguns momentos na Bíblia que eu sou particularmente apaixonado. Por exemplo, Mateus 9, do 27 até o versículo 29. Diz que Jesus está chegando numa cidade, e aí 2 cegos vão até ele e começam: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus entra em casa e aqueles cegos vão atrás dele. Jesus entrou dentro da casa dele e os cegos foram atrás: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E aí Jesus vira para aqueles 2 cegos e fala assim: que queres que eu te faça? É engraçado Jesus perguntar para um cego o que ele queria que Jesus fizesse. Mas Jesus esperava ouvir da boca deles: que queres que eu te faça? E aí aquele cego falou: Senhor, eu quero enxergar. Aí Jesus faz uma outra pergunta para ele: você crê que eu posso fazer isso? De prontidão aqueles cegos respondem: sim, Senhor, nós cremos. E aí Jesus impõe as mãos sobre aqueles cegos, e a gente espera Jesus fazer uma oração
né, Senhor, com o poder que me foi concedido na terra, eu oro para que... A gente espera uma oração miraculosa, um negócio astronômico, mas Jesus impõe as mãos sobre aquele cego e fala assim: seja feito segundo a sua fé. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento aqueles dois homens foram curados. Jesus liberou uma palavra. Você pergunta para ele: você crê que eu posso te curar? Então Jesus está dizendo assim, não é crer em qualquer coisa, não é ter fé em qualquer coisa. Jesus está dizendo assim: você tem fé que eu posso te curar? E eles respondem que sim. Jesus ora. Você veja, a cura foi baseada no quê? Na fé que eles tinham em Jesus. Mas se eles não tivessem fé, nada tinha acontecido. Jesus impôs as mãos e falou: seja feito segundo a sua fé. E a Bíblia diz que aqueles homens foram curados na hora. Qual a única coisa, meu amado, que Pedro tinha quando ele pulou do barco? Pedro está no barco e de repente os homens começam a olhar, vem alguém andando sobre as águas, e aí começam a falar que é um fantasma, fica todo mundo desesperado. E aí Jesus fala para eles: calma, sou eu. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. E aí Jesus, de forma simples, objetiva, fala assim: vem. A única coisa que Pedro tinha era uma palavra pequena, de 3 letras. Jesus virou para ele e falou assim: vem. E aí você vê Pedro, sanguíneo, esbaforido, arrancando o sapato, sai correndo, pula na água e sai correndo em direção a Jesus. Talvez Pedro não fosse tão racional quanto os outros que estavam ali. Pedro não pensou no que podia acontecer, mas o fato dele não ser tão racional como os outros fez com que ele vivesse uma experiência com Cristo que os outros não viveram. Eu sempre falo, irmão, quer experimentar algo novo do Senhor, quer experimentar o sobrenatural? Eu sempre falo isso. Algumas pessoas que não gostam muito, mas você não pode ser muito centrado, irmão. Não dá. Se você for muito normal, muito centrado, muito tudo no lugar ajustado, você não consegue crer. Você não consegue viver, experimentar o sobrenatural que Deus deu, que Deus tem para a sua vida, meu irmão. A palavra já diz, é sobre o natural. Sobre, está acima daquilo que é natural, está acima daquilo que é normal. Se para você viver isso, algo que está acima daquilo que é normal, você não pode ser o quê? Gente muito centrada, irmão, não permanece. Gente muito ajustadinha, muito normal, não permanece, não consegue, meu irmão. A Bíblia também diz que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Então, nesse caso, a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra, e aquilo começa a gerar fé no nosso coração. Por quê? Porque quando você lê, o Espírito de Deus, ele traz revelação, ele fala ao seu espírito. Então quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo está te revelando algo ali, aquilo começa a queimar no seu coração, aquilo começa a trazer uma fé, uma vontade de avançar tremenda. Em Hebreus 5,14, fala sobre as faculdades do Espírito. O que é uma faculdade? Às vezes você ouve as pessoas falar assim: fulano está fazendo faculdade de medicina. O que vai acontecer? Dali a 6 anos ele vai concluir, ele está apto para viver aquilo que ele aprendeu esse tempo todo. Isso é faculdade. Faculdade é uma escola que tem tudo que você precisa para viver aquela condição. Então quando Hebreus 5,14 fala sobre as faculdades do Espírito, está dizendo que o seu Espírito é uma faculdade que possui tudo que você precisa para viver a palavra. Tudo. Então quando nós nos colocamos à disposição do Espírito, quando nós cremos na palavra, a gente vê 2 exemplos maravilhosos, esses 2 versículos, irmãos. Eu sou particularmente apaixonado por eles. É muito simples. Jesus só fala assim: vem. E Pedro vai. Pedro só tinha uma palavra, ele creu naquela palavra, e quando ele creu naquela palavra, ele viveu o sobrenatural. Aqueles 2 cegos olharam para Jesus e falaram assim: não, nós cremos, o Senhor pode nos curar. E aí Jesus fala para eles: então seja feito segundo a sua fé. E naquele momento eles são curados. Por quê? Porque eles creram na palavra de Jesus. A palavra nos exorta, meu irmão, que se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Retroceder aqui no grego tem alguns sentidos. Essa palavra retroceder em grego significa voltar atrás, rebaixar, ser tímido em declarar o que crê, modo de falar,
medo de falar, se esconder. Então quando ele está falando aqui sobre retroceder, está colocando todos esses adjetivos embutidos nessa palavra. Então não existe meio termo, ou você crê ou você retrocede, porque ficar parado muitas vezes também é retroceder, porque Jesus não nos chamou para ficar parado. O que acontece com água parada? A dengue, apodrece. Então o Espírito te chamou para estar constantemente em movimento. Então se você vai estar constantemente em movimento, ou você crê ou você retrocede. Quem decide essa noite por crer na palavra do Senhor? Amém? Se você deixa, se você comprar 2.000 Bíblias e sair distribuindo para todo mundo no mundo, muitas pessoas vão pegar aquela palavra, vão ler, e vai ser só um livro de história. Mas aquele que lê aquilo e crê naquelas palavras, é como se aquela palavra saísse daquele livro, saísse das folhas ali, e começasse a se movimentar e trazer vida, trazer mudança, trazer cura. Aquela palavra se torna algo vivo quando você crê. Aquela palavra começa a mudar. Irmãos, o cristianismo é fantástico, porque você só precisa crer. Se você crê na palavra que é ministrada aqui todos os domingos, quartas, as palavras que são liberadas na célula, a palavra escrita mesmo, quando a gente começa a ler isso e começa a crer nessa palavra, isso começa a se transformar em vida, começa a trazer transformação. Então quando eu creio dentro de mim, aquilo começa a transformar o exterior. Mas eu preciso o quê? Assim como aqueles cegos, assim como Pedro, crer na palavra que é liberada sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos correr, irmãos, vamos correr, porque o pastor me deu 40 minutos para ministrar 7 páginas. Não tinha tema melhor para falar sobre fé. Ministrar 7 páginas em 40 minutos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Segundo, a fé jamais recua quando ela é baseada na graça. Hebreus afirma: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, veja, a Bíblia está dizendo que o escritor de Hebreus, ele diz assim: olha, o meu justo viverá para a fé. Se ele recuar, então peraí, se ele está dizendo que se recuar é porque tem a opção de recuar. Então a pessoa pode recuar. Agora o que acontece? O que é esse recuar? O escritor de Hebreus, ele gasta 13 capítulos mostrando que agora o sacerdócio não é mais levítico, o sacerdócio agora é Melquisedeque. Então você pega o escritor de Hebreus, ele está dizendo a todo tempo ali: olha, recuar, quando eu me refiro a recuar, se você está na graça, ele fala da fé, ele fala da graça. Recuar então é o que? É voltar para a lei, porque todo homem, ele nasce na lei, toda criança nasce na lei. Quando ela cresce, ela vai conhecendo a Cristo através dos pais, vai crendo na palavra, e aí então ela passa a fazer parte da graça. Mas todos nascem na lei. Então quando o escritor de Hebreus diz assim, que aquele que recuar, ele está se referindo àquele que deixar de viver na graça e quiser voltar a viver na lei, esse o Senhor não se compraz. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Agora, ninguém recua da fé de repente, da noite para o dia. Existem alguns passos que envolvem o recuar na fé. Ninguém sai do encontro no domingo e na segunda-feira não quer mais saber da fé. Ninguém tem um encontro com Jesus verdadeiro, sente aquele mover de domingo, lembra? Teve um irmão que postou no grupo do teatro assim: irmão, alguém filmou o círculo de fogo? Aquele círculo do final que a gente fizemos no final aqui. Ninguém vive aquilo num dia e no outro dia desiste, recua da fé. Existe um processo que o diabo vai trabalhando para fazer com que você recue na fé. Então vamos lá, primeiro ponto, primeira situação que o diabo cria para você recuar na fé, é causar em você uma frustração. Então o primeiro ponto, o diabo ele cria uma frustração, uma decepção.
E a gente se decepciona, se frustra, por quê? Porque a gente acaba gerando o quê? Expectativa no outro, sim ou não? Só que gerar isso, o que é expectativa? É você esperar que o outro faça algo que talvez nós fizéssemos se estivesse no lugar dele. Ou seja, lei. Quando eu me frustro com alguém, eu estou dizendo assim, não, se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor, não teria feito isso comigo. Então a frustração é só uma lei disfarçada. É só uma lei, uma forma diferente do diabo dizer que agora você está vivendo na lei. Quando a gente se frustra com alguém, e olha, eu sempre falava assim, não, frustração, expectativa, é você esperar que o outro faça aquilo que você fizesse no lugar dele. Mas com o tempo eu fui entendendo que não. É aquilo que eu acho que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Mas quando eu me coloco no lugar do outro, talvez eu faria algo muito pior do que ele fez. Então a frustração, ela nos remete para onde? Para a lei. Segundo passo, com a frustração, o que o diabo faz? Ele causa uma dor. Aquela frustração, aquela decepção que não é tratada, que não é curada, não é cicatrizada, aquilo vira uma ferida e começa a gerar dor, começa a gerar angústia. Toda decepção produz dor. E essa dor, sabe o que ela faz? Ela funciona como um dreno na nossa vida e começa a puxar toda a fé que você tem. Aquela dor por causa daquela frustração que foi gerada por causa de uma expectativa baseada na lei, começa a puxar toda a fé que você tinha armazenada, ele começa a drenar toda aquela fé. Então primeiro, a frustração, decepção. Segundo, eu começo a sentir aquela dor. Terceiro, a dor nos leva ao questionamento. Aí eu já começo a questionar Deus. Cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus fez isso? Por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus... E a gente começa a questionar Deus. Questionar Deus é algo muito interessante, porque quando eu questiono Deus, eu estou dizendo para Ele assim, Senhor, no seu lugar eu faria melhor. Sempre que a gente questiona algo que Deus faz, eu estou dizendo para Ele que se eu fosse Ele, eu faria algo melhor. Eu tomaria uma decisão melhor, eu agiria de outra forma. E aí a gente começa o quê? A se encher de justiça própria. A gente começa a achar que não merecia passar por aquilo, que aquela pessoa foi ingrata, que aquela pessoa fez algo que eu não merecia receber dela. E nessa fase, irmão, a pessoa começa a se tornar uma pessoa amarga, começa a se tornar a pessoa começa a se afastar, querer se isolar, se afastar da comunhão da igreja. As redes sociais dessa pessoa começam a virar um palco de indireta. Ela começa a refletir nas redes sociais toda aquela amargura, toda aquela angústia. E quarto ponto, então primeiro, frustração, dor, questionamento. Depois a pessoa entra num quarto ponto, que eu começo a abandonar os procedimentos da fé. Ou seja, eu saio do espírito e começo a viver na esfera da carne. Quando a pessoa chega nesse ponto, ele já esquece, a espiritualidade já foi toda embora. A unção, a direção do Espírito, já foi tudo por água abaixo. Daqui para frente, irmão, só ladeira abaixo. E na carne, a pessoa já não ouve mais o Espírito, que direciona ela são as emoções, são a mente, são os sentimentos. Meu amado, deixa eu te contar uma coisa. Se nós não mantermos a nossa fé ativa, e se você deixar o diabo te levar a esse nível, daqui para frente, sabe o que o diabo vai fazer? Ele começa a afastar a pessoa da igreja, dizendo para ela que a culpa de todos os problemas dela é da igreja. Se a gente não manter a nossa fé ativa, o espírito incendiado constantemente, se a gente deixar o diabo levar você até esse quarto ponto, se você chegar aqui, daí para frente é afastamento, porque aí você já entra na carne, a pessoa já entrou na carne, então agora aquela palavra que edificava, que enchia o espírito, que renovava, não, agora é indireta, falou isso para mim. Aí quando a pastora, o pastor liga para conversar, para tratar, para ver como a pessoa está, qual que é a reação da pessoa? Não vou seguir a direção dele. Aí se não liga, me abandonou. Por quê? Porque saiu da esfera do espírito e entrou na esfera da carne.
E aí, quando chega nesse ponto, o último ponto, passa aí pra gente. Quando abandonamos o procedimento, abandonamos a confissão da fé. E aí quando eu saio do Espírito, eu entro na carne, eu já não começo mais a liberar aquelas palavras de renovo, eu já não digo mais não, eu vou avançar, eu vou prosperar. A pessoa só começa a falar o quê? Sobre as dívidas, sobre os problemas, está sempre apertado, o salário não está dando. Aquele casamento que ela estava profetizando, não, vai mudar, vai transformar, vai renovar. Agora já é só reclamação, porque se eu deixo o procedimento da fé, se eu saio do Espírito e eu entro na carne, o próximo passo é aquilo que eu falo vai começar a ser mudado. Então a partir de agora a pessoa já começa a reclamar, a criticar, a não crer mais no milagre. Amém? Aleluia. A fé que não recua é baseada, meu irmão, na graça, naquilo que eu não mereço. E quando eu falo de uma fé baseada na graça, não é uma fé em crer em algo que vai acontecer, é eu basear a minha vida, eu alicerçar a minha vida naquilo que já foi feito. Eu já não fico olhando o que vai acontecer, eu creio que eu só preciso acessar o que já está disponível através da fé. Eu já começo a olhar para aquilo e falar assim, não, vai acontecer, Deus já liberou, eu creio que isso é meu, eu tomo posse, eu não mereço, mas eu sei que pela graça eu tenho acesso a isso tudo, amém? Glória a Deus. Pastor, aquele relógio ali está errado, né? Glória a Deus. No final nós vamos orar, irmãos, nós vamos ter um momento de oração, você vai colocar isso tudo aqui em prática, exercer a fé, em nome de Jesus. Terceiro, a fé é baseada na reputação de Deus. O autor de Hebreus afirma que alguns irmãos começaram bem, mas o problema é que não vão até o final com Deus. Ele diz assim, ó, não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverar. João 6, do 28 ao 29, diz assim, dirigiram-se pois a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondendo Jesus, disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, de acordo com a palavra de Jesus, ele disse que qual é a obra de Deus? É crer em Deus. Está dizendo assim, olha, a obra de Deus é que você creia. Quer cumprir o chamado, quer cumprir a obra de Deus? Creia. Viva uma vida baseada na fé. O problema todo é que a fé, ela precisa ser expressa com palavras. 2 Coríntios 2, se não me engano, a partir do capítulo 4, Paulo fala assim, eu criei por isso, se eu creio, automaticamente eu preciso fazer o quê? Falar daquilo que eu creio. Se eu creio em cura, eu preciso falar de cura. Eu preciso falar para as pessoas, não, Cristo Jesus, Ele cura sim, Ele restaura casamento sim. Só que o problema é que às vezes a pessoa fica tímida, fica preocupada com a reputação. Não, mas se eu falar, o que vão pensar de mim? Meu irmão, você tinha que preocupar com a sua reputação quando você aceitou Jesus. Se lá você não esquentou a cabeça com o que ia acontecer, agora é tarde. Você já aceitou. E para viver o sobrenatural, agora eu preciso começar a falar. Eu preciso começar a levar para as pessoas aquilo que eu creio. Sem timidez, sem medo do que vão pensar. Não, meu irmão, Jesus muda sim. Jesus restaura os casamentos sim. Eu creio. Agora, eu te pergunto, está preparado para ser criticado? Está preparado para as críticas? Porque quando você falar para alguém, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar o seu casamento, você vai começar a ser alvo de críticas. Se você falar que qualquer outra coisa pode mudar a vida dele, não tem problema. Mas se você falar, quando você falar que você crê num Deus que restaura vidas, que restaura casamentos, que liberta, que arranca do vício, as pessoas vão começar a te criticar. As pessoas vão começar a te perseguir. Mas Paulo deixa claro, se eu creio, eu preciso falar. E não espere
aplausos, meu irmão, porque o homem natural jamais vai aplaudir aquele que é espiritual. Olhe para as pessoas que têm te criticado, e você vai ver que você está no caminho certo, e você vai ver que você está na direção certa. Aqueles que vão te criticar, meu irmão, não espere grandes coisas dele, porque ele não viu o que você viu, ele não viveu o que você está vivendo, ele não sentiu aquilo que você já sentiu na presença. Então não espere grandes coisas, mas fale. Se você crê que Deus pode mudar, fale para o seu vizinho, para os seus amigos, para a sua família. Não, Jesus pode mudar a sua vida assim. Eu sou curado, eu sou guardado no Senhor. Eu tenho fé que eu não vou ser alcançado pelo Covid. E se for, eu tenho fé para ser curado. Acabou. Porque as pessoas vão querer argumentar dizendo assim: não, você tem fé, mas você ficou doente. Mas fui curado. Eu creio. Amém? Então, se você crê na palavra, comece a liberar essa palavra para aqueles que precisam ouvir essa palavra. Lá em Salmos 121, versículo 1 e 2, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aqui o salmista ele faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? E aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Lá em Salmo 136 também, se você quiser depois ler Salmo 136, está um currículo mais completo a respeito de Deus. Mas o melhor texto, meu irmão, que eu acho que se encontra na Bíblia, sobre aquele que perseverou, aquele que teve fé, aquele que não desistiu, aquele que não se preocupou com as circunstâncias, está em 2 Coríntios 4, do 8 ao 13. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Quando você pregar, você falou do amor de Cristo, e as pessoas te criticarem, as pessoas te perseguirem, lembra do que Paulo fez: perseguidos, mas nunca, jamais desamparados. E aí ele continua: abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos que é um exemplo de alguém que foi perseguido por causa do Evangelho, foi Paulo. Eu acho fantástico a última carta de Paulo, quando ele escreve para a segunda Timóteo. Historicamente diz que Paulo estava preso quando ele escreveu aquela carta. E você começa a ler o capítulo 4, Paulo começa a motivar Timóteo, que era o seu filho na fé, a fazer tudo que levou ele a ser preso. Você consegue entender isso? Paulo estava preso. No começo do capítulo 4 ele fala que o Espírito Santo já havia revelado no espírito dele que ele ia morrer por causa do Evangelho. E aí ele começa a escrever para Timóteo, que é aquele que ele chama de filho na fé. Você quer bem para o seu filho, sim ou não? Então eu entendo que o que ele vai escrever a seguir é o melhor para o filho dele, para o filho da fé dele, a quem Paulo amava. E Paulo começa a escrever para Timóteo falando assim: ó, não desanime, persevere, continue, não desista. Paulo começa a motivar Timóteo a avançar, a fazer tudo o que fez Paulo ser preso. Você consegue entender isso, meu irmão? É uma convicção assim, sobrenatural, sobre-humana do amor de Cristo. Paulo para mim é um exemplo. Não sei se porque Paulo é colérico, então a gente acaba se identificando com ele. Mas Paulo para mim é um exemplo de perseverança. É um exemplo de uma pessoa que abriu literalmente mão da própria vida por causa do amor de Cristo. Paulo para mim tinha uma revelação, eu tinha descoberto algo em Deus, em Cristo, que talvez eu não tenha descoberto ainda, porque ele estava disposto a morrer literalmente por Jesus. Eu estou lendo um livro que fala um pouco sobre Paulo, eu estou no capítulo que fala um pouco sobre Paulo, e Paulo começa, tem um momento ali que Paulo ele começa a narrar quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi
preso, quantas vezes ele foi açoitado. Você começa a ler aquilo tudo e fala assim, meu Deus, é muito. Só que quando você pega o capítulo de Atos, dali para frente, você vê que ele escreveu aquilo, mas ia acontecer muito mais coisa depois. Paulo foi preso, foi açoitado, foi humilhado, foi apedrejado. A Bíblia diz que Paulo foi apedrejado por causa do evangelho, a ponto dos homens que o apedrejaram, colocaram ele para fora da cidade porque achavam que ele já estava morto. E aí o que ele faz? Olha a preocupação do cara, ele levanta, se recupera, porque ele precisava se recuperar, por quê? Porque ele fala assim, ai de mim se não pregar o evangelho. O cara tinha acabado de ser quase morto por causa do evangelho. Você consegue entender o que é isso? Que amor é esse por vidas? Que amor é esse por pessoas? Que revelação que Paulo tinha de Cristo, meu irmão. Eu acredito que talvez ele realmente tenha sido morto naquele momento, e o Espírito Santo falou assim, não é hora, volta, que tem muito mais para você fazer ainda. Porque aqueles homens colocaram ele, pararam de apedrejar, porque acharam que ele estava morto. E talvez realmente tivesse, não sei. Meu irmão, é forte, cara, é forte demais. O apóstolo Paulo é tremendo, tremendo, tremendo. A história dele é tremenda. Se você crê nisso tudo, irmãos, não fale. Fale, começa, meu irmão, o que eu vou falar? Aquilo que você crê. Mas e se me questionarem? Tem uma outra passagem na Bíblia. Toda passagem que eu falo da Bíblia, eu falo que eu sou apaixonado, né? Porque tem outra passagem da Bíblia que eu sou apaixonado, que é quando, se eu não me engano, Felipe encontra Jesus. Ele vem todo contente contar que ele tinha encontrado o Messias. Ele encontrou Jesus, todo contente, todo alegre. E aí ele, não me recordo agora para quem que ele foi falar, e a pessoa virou para ele e falou assim, mas quem é esse? É Jesus, da onde? De Nazaré. A pessoa vira para ele e fala assim, mas o que pode vir de bom de Nazaré? Ou seja, todos os argumentos que ele tinha para falar que Jesus é o Messias acabaram ali. Ele tinha duas opções, se frustrar, desanimar e retroceder, ou pela fé virar para aquele homem e falar assim, vem e vê. Se você não crê nesse Jesus que eu estou falando para você, então vem e vê. Vem ver com seus próprios olhos, vem provar disso. Amém? Glória a Deus. Lá em Filipenses 1:6 diz assim, tendo por certo isso, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Uma vez a pastora falou algo para mim que me marcou e eu trago isso comigo até hoje. Só desfruta quem permanece. Quer saber como que vai ser vencer? Permaneça. Quer saber como vai ser maravilhoso o casamento restaurado? Permaneça. Quer saber como vai ser prazeroso ver os seus filhos na presença de Deus? Permaneça. Não desista jamais. Porque só quem permanece, só quem não desiste pode desfrutar. O dia que a pastora falou isso para mim, isso me marcou. Eu falei assim, meu Deus, é verdade, você quer desfrutar, você quer sentir o gostinho da vitória, então tem que permanecer, tem que ficar, tem que continuar lutando. Que nem o pastor falou assim, continue a nadar. Continue a nadar, não pare, avance, continue. Acho que está na hora de acabar, né? Já deu meus 40 minutos. Mas, glória a Deus, já estou na última folha, pela fé. Irmãos, jamais desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Sempre que você for começar algo que o Espírito Santo te motivou, sempre que você for começar, seja o que for, nunca, jamais tenha o desistir como uma opção. Se você pensar que pode ser que você desista, não comece ainda. Ore, mas quando você começar, quando você que é solteiro casar, como eu sempre falei para minha esposa, amor, divórcio para mim não é uma opção. Nem que a gente tenha que ligar para a pastora toda semana. Mas eu não vou separar. Eu aceito ter um mini infarto de raiva, mas separar nunca. Eu sempre tive isso no meu coração. Desistir, separar não é uma opção. Vai ter que dar certo. Começou na liderança, nunca desista. Tem uma frase que eu acho interessante. Eu postei até um tempo atrás no meu status assim: você lembra daquele que desistiu? Nem eu.
Por quê? Você não lembra de quem desiste, você lembra de quem permanece. Você lembra de quem continua, quem faz história, quem deixa um legado, não é quem desiste. Quem deixa um legado é quem permanece. Coloque de pé no seu lugar.